Prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor, nosso Criador. Adoremos, adoremos o Senhor. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor, nosso Criador. Adoremos, adoremos o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Neste tempo natalício, somos convidados a renovar a alegria da salvação que o Senhor Jesus nos veio trazer. Celebremos com esta atitude a Santa Missa, mas para dignamente a celebrarmos, comecemos por reconhecer com humildade que somos pecadores. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria vos fizestes nosso irmão. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendais a nossa fraqueza. Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma família. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendecemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do
Deus Todo-Poderoso e Invisível, que iluminastes as trevas do mundo com a luz da vossa vinda, lançai sobre nós um olhar de paz, para podermos louvar dignamente o glorioso nascimento do vosso Filho unigênito. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira Epístola de São João. Caríssimos, nós sabemos que conhecemos Jesus Cristo, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, é um mandamento novo que vos escrevo. O que é verdadeiro nele é em vós. Porque as trevas estão a passar e já brilha a luz verdadeira. Quem diz que está na luz e odeia o seu irmão, ainda se encontra nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e não há nele ocasião de pecado. Mas quem odeia o seu irmão encontra-se nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Palavra do Senhor. Alegrem-se os céus.
todos os povos as suas maravilhas. Alegrem-se os céus, exulte a terra. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor. Alegrem-se os céus, exulte a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Luz para se revelar às nações e glória do vosso povo Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino, para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia a respeito, Simeão recebeu em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações, e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados como o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma, assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs,
A primeira leitura da primeira carta de São João dá-nos 2 critérios que nos permitem discernir se a nossa fé é autêntica ou não. O primeiro critério é mais amplo que o segundo, mas os 2 estão, digamos, incluídos na verificação da autenticidade da nossa fé. E o primeiro critério é este. Nós sabemos que conhecemos Jesus Cristo, conhecemos, amamos, temos fé nele, se guardarmos os seus mandamentos. Podem dizer o que quiserem dizer, podem dizer que têm muita fé, que não sei o que mais e que sentem muita coisa. Se não guardarem os mandamentos dele, não é verdade, não é autêntica. A vossa fé ainda é muito pequenininha. Aquilo que garante a autenticidade da fé é o guardar os mandamentos. Está claríssimo. Aquele que diz conhecê-lo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Não se pode dizer mais claro. E é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então, este é um critério fundamental. É uma pessoa muito piedosa, reza muito, e ela vive de acordo com a palavra de Deus, sim ou não? Se não vive a sua oração, tem pouca fé. Ou mesmo nenhuma. Tem mais sentimento do que fé. A verdadeira piedade leva a pôr em prática os mandamentos de Deus. O outro critério é este. Quem ama o seu irmão permanece-lhe nus. E não há nele pecado, mas quem odeia o seu irmão encontra-se nas trevas, caminha nas trevas. Ou seja, se eu não amo o outro, eu posso dizer que amo muito a Deus, mas se não amar o meu irmão, também não é autêntico o meu amor a Deus. São 2 critérios que nos permitem perceber se realmente a fé que temos é autêntica, é verdadeira, é sólida, é profunda ou não. Então, que cada um se examine e veja se realmente põe todo o empenho em pôr em prática os mandamentos de Deus, que se resumem em 2. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não ponho em prática os mandamentos, a minha fé ainda é muito pequenina ou até nenhuma. O Evangelho, a apresentação do menino Jesus no templo. Porquê? Reparem a primeira coisa. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor como está escrito na lei do Senhor. A obediência de Nossa Senhora e de São José, precisamente aos mandamentos de Deus. É por aqui que se afere a grandeza da fé ou a pequenez da fé. Eles cumprem a lei de Deus. Não se acham dispensados de cumpri-la, por nenhuma razão. E aí vão com o menino ao templo apresentá-lo. E que significado tinha apresentar o menino ao templo? Queria dizer isto: este filho é teu. Dizia-se isto a Deus. E porquê? Para recordar que o povo de Israel tinha sido libertado da escravidão do Egito por Deus e que naquela noite Deus poupara os primogênitos dos israelitas. Ou seja, o povo devia a sua vida e a sua liberdade a Deus. E, portanto, cada filho varão que nascesse, o primeiro, o primogênito, pertencia a Deus. E eles iam levá-lo ao templo. Depois levavam-no outra vez para casa. Mas faziam a oferta. E em substituição do filho, conforme fossem ricos ou pobres, se era pessoa de posse, ofereciam um cordeiro para ser sacrificado. Se eram pobres, um par de pombinhas ou de rolas.
Maria e José são pobres, oferecem um par de pombinhas. E o que é que isto tem a ver com a nossa vida? Pois que cada filho que nós temos, eu não tenho filhos na fé, muitos. Ajudei muitos, penso eu, a irem para Deus. Agora, dos outros não tenho, porque sou sacerdote. Mas vós que casais, tendes filhos, e alguns têm poucos demais. Hoje estamos a ser um bocado egoístas nisso. Poucos generosos. Não dá para repor a geração. Estamos com demasiado poucos meninos. Mas um pai ou uma mãe devia ter a consciência de que um filho é um dom de Deus. E que, em última análise, pertence a Deus. E por isso, se Deus chamar um filho ou uma filha, como, por exemplo, me chamou a mim à vida de sacerdócio, e além disso de vida consagrada religiosa, o pai e a mãe deviam até ter alegria nisso e oferecê-lo, e não fazer como aquele pai, uma vez numa catequese, eu perguntava aos meninos, fechem os olhos, quem já algum dia pensou em ser padre, levanta o dedo. Era um grupinho de uns 40 meninos, tínhamos juntado, não é? Levantaram uns 5 ou 6, incluindo um dos catequistas, que era um homem já entrado nos 50. Mas depois, entretanto, tinha casado, mas chegou a pensar. E depois eu disse, prontos, agora podem abrir os olhos, tirar as mãos da cara, que eu já sei quantos são. Não, não sabe, diz um menino. Então como é que eu não sei? Acabei de os contar, mas é que eu não levantei o dedo. Ai não, então, mas eu disse para levantar o dedo. É que quando eu disse que queria ser padre, o meu irmão disse, meu pai disse, tu estás maluco. O pai disse àquele menino, tu estás maluco. Nunca digais isso a um filho quando Deus o chamar. Ou uma filha, se Deus também a chamar. É uma bênção de Deus. Aquele menino ficou tão cortado com a resposta do pai que nem se atreveu, no primeiro momento, a levantar o dedo. É isso. A vida pertence a Deus. E a outra coisa, se ela pertence a Deus, nós devíamos tomá-la como algo sagrado e não levantar nenhum dedo contra nenhuma vida humana, desde a sua concepção até ao fim da vida. As leis que hoje se prefazem nas sociedades aqui da Europa não são leis cristãs, muitas delas. E essa que atenta contra a vida de inocentes ou de velhinhos já no fim da sua vida, é um pecado quebrado ao céu. Não é um pecado pequenino, é um pecado quebrado ao céu. A vida é dom de Deus e a Deus pertence. Não levantes nunca a tua mão contra o teu irmão. E calmo. Ainda haveria talvez mais alguma coisa a dizer. Este velho Simeão, movido pelo Espírito Santo, e que reconhece naquele menino que ele é o Salvador, que ele tanto esperava. Que o nosso coração saiba reconhecer a presença de Jesus, por exemplo, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É Ele, não é uma coisa que eu vou receber na comunhão. E eu só devia receber estando em graça, sem ter pecado mortal. Eu devia me confessar primeiro se cometia um pecado mortal, antes de comungar, porque se comungo, falto a respeito diretamente a Ele. É um sacrilégio. Em vez de ser meu bem, é meu mal. Reconhecer a presença de Jesus também no outro, sobretudo no mais fraco, no mais débil, porque Ele fez-se pequenino e frágil para nos dizer que Deus está lá. Então, que nós saibamos reconhecer Jesus para o servirmos e amarmos como só Ele merece ser servido e amado. Irmãs e irmãos, unidos aos céus e à terra, que cantam os louvores de Deus, e levemos ao Pai Celeste a nossa oração, dizendo com alegria: ouvi-nos, Pai Santo.
todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que anunciem com firmeza a perseverança que Jesus é a luz verdadeira que vence as trevas do mal, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Por todos os que governam as nações, para que não desfaleçam na construção da paz e na promoção das famílias mais frágeis, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Por todos os que guardam os mandamentos de Jesus Cristo, para que não odeiem os seus irmãos e vivam sempre na verdade que liberta, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Por todas as mães trespassadas pela dor, para que se unam às dores da Virgem Maria e tudo ofereçam pela conversão dos pecadores, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Por todos os peregrinos deste santuário, para que vivam com alegria este tempo do Natal e socorram os pobres, os marginalizados e os sós, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Deus omnipotente, atendei as preces do vosso povo, que se alegra com o nascimento do vosso Filho, a luz verdadeira, revelada às nações, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza uma gloriosa permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. No mistério do seu nascimento, aquele que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos, gerado desde toda a eternidade, começou a existir no tempo para renovar em si a natureza decaída, restaurar o universo e reconduzir ao reino dos céus o homem perdido pelo pecado. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria.
sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cheios de alegria e gratidão, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não deis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, entreis em verdade, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus enviou ao mundo
escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que
Cristo Senhor, hoje nasceu o nosso Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizai o seu nome. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja constantemente fortalecida pela comunhão nos vossos santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendiga los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos. Sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos a continuação de muito boa tarde, de uma santa peregrinação para os que estáis como peregrinos aqui no santuário. E desde já, um novo ano abençoado por Deus. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.